Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula sobre desparasitação, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desparasitação e como esse processo, esse tratamento pode te ajudar aí nesse grande sonho de ser mãe. Eu me chamo Adriana Sagno, né? Sou nutricionista integrativa, especialista em fertilidade, saúde da mulher, fitoterapia. Além disso, aí tem aperfeiçoamento nessa área de desparasitação, que é uma área muito interessante, né? Que a gente vê o quanto ela ajuda tantas pessoas, não só em relação à questão da fertilidade, mas como também outras alterações, outras doenças aí presentes. Bom, essa aula vai ser bem curta, bem rápida, tá? Só para esclarecer para vocês como que esse procedimento, né, pode ajudar aí nesse sonho aí de engravidar, de ter um filho, né? Tanto para a mulher como também para o homem, para o companheiro, ok? Bom, nós temos aí a doutora Uda Clark, não sei se vocês já ouviram falar dela. A doutora Uda Clark era uma médica, é uma médica russa, né? Que já faleceu, onde foi uma grande estudiosa aí referente ao câncer e também a presença aí das parasitoses, das toxinas, no nosso organismo. A doutora Uda Clark fala que 95% das doenças, elas são derivadas da presença de parasitas e toxinas no corpo. Ou seja, a maioria das doenças, elas podem regredir, né, ter uma melhora significativa, uma vez que eu faço aí uma detoxificação, eliminando essas toxinas, e uma desparasitação. E diante disso, a gente tem aí que o surgimento, né, das cargas parasitárias, elas vão degradar rapidamente o nosso estado clínico do indivíduo. Então, quanto maior carga de parasitas nós temos no nosso organismo, isso vai afetá-lo, pois à medida que vão sendo consumidos neutrinos, né, guardem esse nome aí, neutrinos, o nosso sistema imune, ele vai interpretar aí as cargas como macromoléculas produzindo aí anticorpos. Então, eu tenho uma carga aí de parasitas, né? Esses neutrinos, eles vão reconhecendo como macromoléculas e nosso sistema imunológico entra em ação, produzindo aí os anticorpos, e aí eu vou dar lugar ao desenvolvimento de várias doenças autoimunes, infertilidade, né? Que é o nosso tema aqui principal, câncer, entre outras doenças degenerativas. Então, esse excesso de parasitas presente no nosso organismo, ele vai estimular o sistema imunológico. Né? O nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele vai combater, tentar combater essa carga parasitária. Porém, ele não consegue combatê-la de forma eficiente quando tem aí a presença também de toxinas. E eu vou ter esses neutrinos, os neutrinos eles servem como uma barreira de proteção do nosso organismo, esses neutrinos eles vão sendo consumidos, né? Porque quanto mais macromoléculas de anticorpos eu produzo, mais eu consumo esses neutrinos. E isso eu vou perdendo aí essa proteção, que a gente chama de biocampo. Dentro da biofísica, né, que é a nossa medicina aí tradicional, ancestral de antigamente, né, que a gente utilizava muito a biofísica na medicina, ela traz essa informação, porque se a gente for estudar física, nós somos matérias, somos compostos aí por prótons, elétrons, nêutrons, e os neutrinos, eles formam esse campo em volta de nós, nos protegendo aí das agressões do meio ambiente. E uma forma de compensar isso, né, para combater esses parasitas, eles vão sendo consumidos. Eu preciso proteger esse corpo, esse biocampo, esse organismo. Então, esses neutrinos aí vão ser consumidos e eu vou diminuindo essa capacidade dos neutrinos e muitas vezes eu não os reponho, que a gente consegue repor os neutrinos e isso vai afetando o nosso sistema imunológico, ocasionando aí diversas doenças, dentre elas aí as alterações da fertilidade.
Então, a gente tem aí essa questão. Então, o que que é esses neutrinos, na verdade, né? Esse nome aí um pouco novo para alguns. Se a gente for pensar, o nosso corpo humano, como eu disse anteriormente, né, ele é envolvido por um campo especial, né, que é constituído aí por partículas subatômicas, os átomos, né, denominados aí neutrinos do tipo muon. E esses neutrinos, eles são gerados pelas membranas iônicas e espalham-se por todo o corpo. Nossa, Adriana, não entendi nada. O que que é isso, né? Esses neutrinos, eles são gerados lá pelas membranas, pensar nas membranas celulares mesmo, né? Onde eu tenho ali uma carga elétrica, que eu tenho íons positivos e íons negativos, e eles vão se espalhar para o nosso corpo, em volta do nosso corpo, nos protegendo, formando o nosso biocampo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é, há bem pouco tempo atrás, tem o quê? 2 anos, eu não acreditava muito nisso, eu era muito cética, né? Falava, isso tem a ver com esoterismo, com coisa cósmica, e eu tive um despertar para isso, né? Minha irmã, né, veio me apresentar aí, não sei se todos vocês sabem, eu sou católica, e ela veio me apresentar uma santa doutora da igreja, que até então eu desconhecia, que é a Santa Idelgarda. E a Santa Idelgarda era uma santa doutora da igreja, né, que produzia aí, que teve vários ensinamentos na medicina natural, e isso me despertou para ter um olhar diferenciado para algumas questões. Eu achava biofísica, a questão de alguns aparelhos biofísicos, algumas questões relacionadas à saúde, eu tinha um certo preconceito mesmo em relação a isso. E eu despertei para esse olhar diferente, porque eu falei, nossa, a própria igreja fala isso, que quando a gente vai estudar a fundo a história da igreja, do cristianismo, o homem corrompeu um pouco, né? Porque a gente tem essa questão, a gente tem aí as pedras, os cristais que Santa Delgada usa muito, que tem uso terapêutico, né? O uso das pedras, o uso das plantas, que a gente também vem perdendo isso, né? Daqui, quem sabe, mais uns 20, 30, 50 anos, talvez planta também vai ser algo assim, nossa, isso é coisa de bruxa e tudo mais. A gente sabe que os medicamentos, a maioria deles vem das plantas, e por conta aí do boom das big pharmas, da indústria farmacêutica, a gente está perdendo um pouco a dando descrédito ao poder que as plantas têm em realizar sua função curativa, que é algo dado por Deus, que é algo divino, assim como outras questões também. E a gente não pode esquecer que lá na física a gente estuda muito isso, né? Prótons, elétrons, átomos, nêutrons, e de repente algo que é bem antes, né? Uma medicina bem anterior, antes da medicina moderna, vem reavivar isso, né? Vem trazer isso que até então, para mim, era algo assim, meio que eu não acredito nisso. Né? Às vezes acredita numa medicação de uma forma química, né, que não é nem natural, algo aí produzido realmente em laboratório, mas não acredita naquilo que a própria natureza nos fornece. E os neutrinos vêm trazer isso. E assim, vocês, né, que participaram aí do desafio, você, mamãe, do DVM, lembra lá da questão de fazer o aterramento que a gente falou? O aterramento é uma excelente técnica para a gente repor esses neutrinos, para a gente recuperar o nosso biocampo. E porque cada vez mais vem surgindo doenças até então desconhecidas, novas. A gente não tem mais contato com a natureza, raramente, né? Privilegiadas são as pessoas que têm esse contato. Não se toma mais banho de rio, banho de cachoeira, todas essas questões, esses bens naturais dados por Deus, eles vão fazer recuperar esses neutrinos.
E uma vez que eu vou perdendo isso, né, com a modernidade, andando na cidade, andando no carro, em contato com Wi-Fi, com rede aí, de alta tensão, da eletricidade, a poluição eletromagnética, eu vou perdendo esse meu campo e vou ficando mais desprotegida. E isso tem uma função muito significativa na nossa saúde. Por isso a importância aí do que eu falei para vocês do aterramento, né? Da gente aterrar aí por pelo menos 10 minutos por dia, de preferência se expor ao sol, que é algo que nós raramente fazemos hoje em dia, nós não nos fazemos mais, não expomos mais ao sol. Então, se expor ao sol também para ajudar aí na absorção de vitamina D e, consequentemente, ajudando o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Então, é a presença aí dessa nuvem neutrínica que vai incorporar aí o nosso organismo, ela parece constituir como um manto protetor. É bem esse desenho aí que vocês estão vendo, característica, é uma proteção ou pelo menos é um propiciador de duas condições dinâmicas para a nossa saúde. Uma é a condição regeneradora ou curativa, ou seja, ela tem função de regenerar aquilo que foi agredido, que foi danificado. E outra é a função mantenedora, ou seja, de manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio aí do nosso corpo, assegurando aí a sua proteção contra invasão de agentes agressores. E por que eu estou falando disso? A gente já está falando de parasitas, né? De desparasitação. Porque parasita nada mais é que um agente agressor. E se eu não tenho essa proteção, né? Para me ajudar a combater esses parasitas, eu vou estar mais propícia a essa contaminação aí no meu corpo, no meu organismo. Ninguém está ileso de ter parasitas, todos nós temos, tá? Mas se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, né? Se eu tenho ali, a gente vai falar mais à frente do nosso trato gastrointestinal fortalecido, eu tenho uma proteção mais aumentada, melhorada, vamos dizer assim, em relação a isso. Então, toda enfermidade, toda doença, ela possui uma frequência, né? Frequência de rádio mesmo, megahertz aí, ou uma combinação de frequências, que são características de toda enfermidade, que corresponde aí a um metal ou uma combinação de metais e parasitas. O que isso quer dizer? Lembra lá das toxinas ambientais, dos metais? Então, toda doença, ela vai ter uma combinação de um metal com parasita, tá? Ou combinação de dois metais e também o parasita. E isso não difere aí dos problemas de fertilidade. Eu coloquei aqui infertilidade, mas infertilidade é quando não tem solução alguma. E esse não é a verdade. A gente sabe que a gente consegue melhorar aí a nossa fertilidade e principalmente aí com a detoxicação, né, que nós fizemos, que preparamos aí, eliminando as toxinas do nosso organismo, que devemos continuar eliminando, né, e agora falar um pouquinho dos parasitas também, que pode afetar aí essa fertilidade. Então, quais sintomas mais comuns? A gente tem N sintomas de presença de parasitas. Quer dizer que se eu tenho esse sintoma, eu tenho? Não, pode ter outra causa também que não seja parasita. Mas esses são sintomas frequentes, por exemplo, enxaquecas, dores de cabeça acentuada, transtorno digestivo, aquela oscilação, né, entre intestino preso e intestino solto, alterações na digestão, arrotos, distensão abdominal, dor nas articulações, dor crônica de uma forma geral, problemas de pele, dermatite, melasma, várias alterações aí na pele, problemas respiratórios, depressão, falhas de memória, né? Pode estar relacionada aí, por exemplo, a toxoplasma cerebral, periodontite, bruxismo, desconforto intestinal e abdominal, aí a questão dos gases, da prisão de ventre ou diarreia, hiperatividade, déficit de atenção, autismo, autoimunidade ativa, mesmo estando aí a fazer tudo para sanar, por exemplo, uma doença autoimune, eu estou cuidando, tratando, cuidando da minha saúde, nada melhora. Insônia, pesadelos recorrentes tem relação aí
com os parasitas, mal-estar, dor de cabeça, vertigem, desconforto e fraqueza, que podem facilmente aí ser sintomas de parasitose leve ou moderada. Outros sintomas, orelhas e nariz coçando toda hora, nariz escorrendo. Lembra lá no início que eu falei que eu devo estar com parasitose, que eu estou com o nariz congestionado? Coloração amarelada no branco dos olhos junto à raiz, a famosa anemia que a gente olha, né? Pode ter relação direta com os parasitas na anemia. Taquicardia, dentes trincados ou rangindo à noite, coceira vaginal e anal, né, que é relacionada aí com o oxiúros, né, que é o enteróbios verbiculares, anemia periódica e o grande indício aí das verminoses, né, que a gente tem, elas dificultam o processo de digestão e assimilação aí da comida, desejo intenso por vários tipos de comida, doce, por exemplo, junto com uma sensação de fome incontrolável, arrotos, gases, a gente já falou, né? Indigestão, sensação de ardência do estômago. Então, esses são alguns, né? Que a gente tem outros também sintomas relacionados às parasitoses. E um ponto importante que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de parasitas é do nosso sistema digestivo. Como que está a saúde do nosso sistema digestivo? Afinal, a maior parte desses parasitas, eles vão vir, essa contaminação, pelo nosso sistema digestivo. Então, pode-se dizer que a prevenção e a melhora de todas as doenças do sistema gastrointestinal, elas vão começar pelo nosso estômago. Se o nosso estômago ele não produz, por exemplo, o suficiente de ácido clorídrico, a ingestão de alimentos não será suficientemente saudável, porque aí a gente tem as bactérias, ovos de parasitas e outros agentes aí patogênicos presentes na maioria dos alimentos, que não podem ser eliminados pela acidez do estômago. Então, se eu tenho baixa acidez do estômago, né, uma hipocloridria ou uma acloridria, eu tenho uma maior possibilidade de ter esses parasitas. Todo mundo que tem parasita, contaminação parasitária, pode ter certeza que tem uma desbiose de estômago. Né? Por quê? Porque o nosso sistema de proteção, o ácido clorídrico produzido lá no estômago, não está conseguindo ser produzido de forma eficiente para, de certa forma, matar esses patógenos, né? esses parasitas aí. E esses resíduos que geralmente acarretam aí a depressão do sistema imunitário e também essa proliferação aí de parasitas, bactérias, vírus e fungos em todo o nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar do nosso sistema digestivo, né? Não adianta somente eu fazer uma desparasitação e eliminar os parasitas. Se eu não cuidei da parte digestiva, a reinfecção possivelmente vai acontecer. Então, a gente precisa cuidar disso aí. Então, a gente tem aí as doenças de origem intestinal, e as doenças de origem intestinal, principalmente lá no nosso intestino delgado, elas são grandes precursoras para acontecer distúrbios no nosso sistema reprodutor. E muito desses parasitas que estão presentes lá no sistema de origem intestinal, nas doenças de origem intestinal, podem migrar para o nosso sistema reprodutivo, né? Tanto no homem como na mulher. Então, várias dessas doenças aí, elas originam também distúrbios do sistema reprodutor. Pode perceber, a maioria das alterações de fertilidade eu não tenho um bom trânsito gastrointestinal. Eu tenho algum problema, seja lá no estômago, né? A digestão não está boa, tenho muito gases, né? Muito arrotos, náuseas, sensação de vômitos, refluxo, né? Aquela sensação de refluxo que também está acontecendo. Além disso, eu tenho aí também alterações entre intestino preso e intestino muito solto, né? Então, tudo isso contribui
contribui para alterações no nosso sistema reprodutor. Então, não dá para falar de cuidar da fertilidade se a gente não cuida do intestino. Lembra lá de um dos nossos desafios, cuidar do intestino, como que estava a consistência das fezes? Então, esse é um ponto importante. Eu preciso ter um olhar, um cuidado para o meu sistema digestivo, né? Para o meu trato gastrointestinal. Preciso cuidar disso. Como que está minhas fezes? Como é que é a consistência? Como é que é a frequência? Como que tá? Isso já diz muito aí sobre a nossa saúde. E um ponto importante é que os parasitas, eles se alimentam de ferro. Lógico que esses não são os únicos alimentos, mas esse é um ponto importante. Ferro e progesterona. Por que que a gente tem muito caso de progesterona baixa? Baixa progesterona atrapalha a nidação. Se eu não consigo ter uma boa nidação, né, porque isso vai gerar o afinamento do meu endométrio, eu não vou conseguir engravidar. E ferro, ferritina baixa também afeta a minha fertilidade. Então, são os principais alimentos aí dos parasitas. Então, não dá para falar de fertilidade se eu não tenho um olhar para isso também. Principalmente se lá no meu exame deu ferritina baixa. Como que está essa ferritina? Para onde que está indo? O que está consumindo? Essa progesterona está baixa. Por quê? Aí eu entro com o Vitex, entro aí com a questão nutricional e essa progesterona não melhora. Por quê? Aí quando eu vou olhar, tem alguém consumindo a minha progesterona. Tem alguém consumindo isso e por isso que ela não consegue, não consigo aí aumentá-la. Faço uso até de progesterona mesmo, né? Faço uso do próprio hormônio para aumentar e não consigo aumentar. Um exemplo é a clamídia, né? A clamídia é um protozoário que vai se alojar aí no útero e na laringe também, que é outro local que ela se aloja. E a questão da clamídia é que ela vai estressar a nossa mitocôndria, ou seja, ela vai agir lá no núcleo da nossa célula, lá na mitocôndria, e isso pode causar abortos espontâneos. Uma das principais causas de abortos espontâneos é infecção por clamídia, tá? Casos de infecção por clamídia. Além disso, a clamídia ela pode trazer, a gente vai ver mais à frente, ela vai trazer outros danos também para a nossa saúde. Bom, a gente tem aí parasitas no útero, né? Grandes vermes intestinais que podem ser encontrados nesse pequeno órgão, como a tênia, Ascaris lumbricoides, o clonostomus, o euritema pancreático, que pode migrar, que é um verme específico do pâncreas, que pode migrar para essa região, que pode estar invadindo aí o útero, né? E todos eles aí vão trazer junto com eles bactérias e vírus. A Gardnerella, que é uma bactéria especialmente encontrada em casos de endometriose, então a gente precisa tratar, né, e eliminar essa Gardnerella. Ela também pode estar relacionada com casos de cistos, problemas ovarianos e menstruais também. E os vermes, evidentemente, eles viajam a partir do útero para outras partes aí do nosso corpo, uma vez que a distribuição ela ocorre, que essa distribuição ocorre, pode haver aí hemorragia, ou seja, sangramento menstrual irregular, né? Aqui está regular, mas é irregular, nesse local aí. Falando um pouquinho da clamídia, ela é uma bactéria pleomórfica, né? Então, é um protozoário aí que pode causar uma série de consequências, como a infertilidade, se não for tratada adequadamente. Atinge tanto homem como mulher, sendo transmitida principalmente pelo contato sexual com uma pessoa infectada, mas também existem pesquisas onde ele pode ser transmitida por compartilhamento de utensílios ou artigos pessoais por pacientes aí com sistema imunológico debilitado, tá? Então, eu estou com o sistema muito debilitado, eu posso ter a contaminação por clamídia devido ao excesso de toxinas ambientais, por exemplo, solventes. Então, a gente tem a questão das toxinas também. A falta de tratamento é um grande inimigo quando a gente fala dessa doença, tá? Porque quanto mais eu demoro a tratar, faz com que ela se agrave e vai se espalhar aí por órgãos, como no caso, o sistema reprodutivo. Tanto a capacidade reprodutiva do homem quanto da mulher pode ser afetada. Então, alterações espermáticas no homem, por exemplo, pode ter relação com clamídia. Alterações da mulher pode estar relacionada à presença de clamídia.
Nos homens, por exemplo, pode desenvolver um quadro de inflamação nos epidímios, tá? Causando aí epidimitite. E na próstata, a prostatite. Ambos provocam uma queda nessa qualidade espermática, afetando a sua fertilidade. Nas mulheres, a relação entre clamídia e infertilidade está diretamente relacionada à doença inflamatória pélvica e é um dos principais agentes causadores de doenças sexualmente transmissíveis, causando aí uma infecção no útero e também nas tubas uterinas. Obstrução tubária pode ter relação com a clamídia, dificultando aí a gravidez, porque pode provocar essas obstruções, afetando aí a fecundação e a implantação do embrião, ou seja, vai afetar a implantação desse embrião, porque também ela pode afetar ali o endométrio, tá? Além da infertilidade, a clamídia também pode causar complicações durante a gestação. E ela aumenta aí o risco de gravidez ectópica, porque se eu tenho uma infecção nas trompas, eu tenho maior probabilidade desse óvulo fecundado não descer para o útero, né, causando aí a gravidez ectópica. E quando a gestação evolui fora da cavidade uterina, em geral, isso é quando ocorre aí a gestação na cavidade das tubas uterinas aí. Outras parasitoses podem estar relacionadas com a endometrite, que é a inflamação de endométrio, tem relação aí com carga fúngica, por exemplo, candidíase, né? Carga viral e carga bacteriana, uma gardnerella, por exemplo, a própria clamídia. E uma coisa que a gente precisa observar, aquele corrimento, né, vaginal, muitas vezes ele pode estar relacionado com o oxiurus, que é o Enterobius vermicularis. Então, às vezes eu acho que aquilo é uma candidíase, é uma gardnerella, mas na verdade é uma contaminação por oxiurus, que também preciso ter cuidado, preciso tratar disso aí. Outra questão é a Facila burski e a Taenia saginata, né, que tem relação com a endometriose. Além disso, a gente sabe também que a Gardnerella e o Ascaris também têm relação com a endometriose, gerando aí infertilidade. E a candidíase, né, que tem aí a cândida, né, albicans ali presente. Além da cândida, tem o parasitas aí, que é o Staphylococcus, e o Ascaris também, que pode estar relacionado com essa candidíase, principalmente aí com cândida de repetição, candidíase de repetição. E o que eu preciso fazer, então, para cuidar disso? Primeira coisa é evitar solventes, evitar as toxinas ambientais, produtos de beleza, de limpeza, o cloro, por exemplo, né? Ele pode afetar bastante, algumas pessoas são mais sensíveis ao cloro, então é preciso cuidar disso. Então, evitar essas toxinas e, claro, desparasitar. Como que eu vou fazer essa desparasitação? Posso estar fazendo uso da fitoterapia brasileira, da fitoterapia da medicina tradicional chinesa, fazer uso de aparelhos de biofísicos como o PCZAP, vários aparelhos aí, né, que pode estar ajudando nesse processo, a ozonioterapia, que tem excelentes resultados, como o uso aí de práticas integrativas, e ervas, né? Ervas de São João, erva de Santa Maria, famoso mastruz, cravo. Lógico que a gente tem que saber qual contaminação é presente para atender e ter o melhor resultado possível. E claro, eu não posso esquecer de tratar as desbioses. Não de nada vai adiantar desparasitar, lógico que eu vou diminuir essa carga parasitária, sim, mas se eu não tratar as desbioses, seja desbiose de estômago, de duodeno, de intestino, eu vou ter uma reinfecção, tá? A gente não está livre, o ideal é fazer desparasitação todos os anos, né? A primeira desparasitação é uma desparasitação mais longa, para a gente atender aí, atingir todos os parasitas que estão presentes no organismo, porém as próximas desparasitações são mais rápidas, né? Em torno aí de um mês, a gente consegue fazer essa desparasitação, e o ideal é fazer pelo menos 2 vezes ao ano, cada 6 meses. Se tem animal de estimação,
pelo menos a cada 3 meses, é importante fazer desparasitação. Então é isso, pessoal. Obrigada. Cortou aqui o ó. E estou aí aberta às dúvidas, às perguntas, né, que vocês tenham. Deu para me entender? Ouvi bem? Ficou alguma dúvida? Agradeço aí a presença de todos vocês, tá? Obrigada. Essa aula ela também vai ficar gravada, tá? E depois eu vou estar disponibilizando ela para vocês poderem rever.